Amém? Então deixa eu falar para você. Hoje nós encerramos o jejum e eu queria que você guardasse isso para a sua vida. Para a sua vida. Quando você estiver aqui, enquanto o Senhor não voltar, ou se você partir, leve isso para a sua vida. Nós ouvimos a pregação do Evangelho, isso gera fé no nosso coração, e nós temos que abrir a nossa boca para falar aquilo que o nosso coração recebeu. Amém? Você ouve a pregação do Evangelho, isso gera fé, e você libera fé na sua vida quando você abre a sua boca e confessa a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Muitas vezes isso vai acontecer de uma forma diferente, quando você ouve a pregação, você medita, e quando você medita, aquilo explode, você abre a sua boca e você fala. Aí vem a transformação. Nesses dias o Senhor falou que nos últimos dias as pessoas teriam visões e sonhos. Visões e sonhos. Nós estamos vivendo os últimos dias. E o Senhor me deu uma visão quando eu estudava essa palavra hoje. Porque às vezes você pensa que a visão que o Senhor vai te dar é não é você indo para as nações. Pode até te dar isso, você indo para as nações, multidões, não. Mas o Senhor vai te dar visões, porque Ele quer um relacionamento íntimo com você. Ele vai te dar visões diárias. Se você pedir, se você quiser, se você clamar por Ele. Ele vai te dar visões diárias na sua vida. Pequenas visões. E hoje o Senhor me deu uma visão. E eu anotei aqui, está anotado aqui, está escrito no livro do jejum. Eu anotei aqui ela. E eu vou fazer ela essa semana. Eu me vi fazendo isso. E isso é falando de Deus. Então, se a visão vem e ela é para edificar, ou para nos corrigir, ou para nos exortar, ela é de Deus. Então, peça para o Senhor te dar visões dele. Não são as visões de meia hora que você demora para relatar. Não, o Senhor vai te dar visões de coisas simples que você tem que resolver na sua vida. Simples. E dê importância para elas. Por quê? Porque nós passamos por situações ruins, sim ou não? Nós passamos por situações ruins, nós temos passado por situações ruins, e elas existem. Existe o tal do coronavírus, existe tudo isso, eu não nego, né? Dentro daquilo que eu acho correto, adequado, eu uso máscara, né? Eu uso álcool gel, álcool 50, 75, 75, 50 não. Eu uso álcool 75, tudo isso, né? Eu guardo distância, eu me instruo para saber como é que a gente deve fazer isso, né? Uma dessas instruções que a própria OMS dá é manter uma distância de 2 metros. Enfim, essas situações negativas, ruins na nossa vida, elas existem. Mas o que eu estou dizendo para você, em fé, é que você não deve se concentrar nelas. É você optar de forma, presta atenção, é uma fé simples isso, é você optar de forma intencional, deliberada, em falar, em ouvir e declarar a palavra de Deus. Você está vendo enfermidade à sua volta, fulano morreu, não sei o que, você declara, eu sou guardado pelo Senhor. A minha família é guardada pelo Senhor. O meu pai, a minha mãe, eles são guardados pelo Senhor. O Senhor não quer enfermidade. Então você decide, você tem uma opção. Ou você vai falar de doença, ou você vai falar de saúde.
Ah, não, então quer dizer que só falar de saúde resolve? Não. Você vai falar o que está escrito na palavra de Deus sobre saúde, sobre cura. É isso que você vai declarar. 2 Coríntios 5,19, 2 Coríntios 5,19 nos fala que nós vivemos numa nova aliança. Que Cristo, através da morte de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E Deus não nos imputa mais pecado. 2 Coríntios 5,19 diz o seguinte: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Hoje, nós temos que pregar e falar da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus em Cristo. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a palavra diz que você foi reconciliado, você se tornou filho. E isso não tem como voltar atrás. Quando você estiver esperando, e peça isso para o Senhor, recebendo imagens de fé, visões, creia que o Senhor vai te dar essas visões no seu coração, no seu espírito. Pode ser até visões mesmo, né? Você vai enxergar, mas pode ser visões lá dentro de você. Quando você vir essa imagem no seu coração, isso foi poderoso para mim, não duvide, escreva ela. Escreva a imagem que o Senhor te deu, para que você não esqueça. Lembra lá da torre de vigia? Escreva a imagem que o Senhor te deu. Vai ser coisas pequenas. Ah, eu estou com um problema numa área, outra área. E o Senhor chegou e te falou: faz isso. Vou te dar uma imagem. Vai lá e escreve. Valorize isso. Você, eu, todos nós somos projetados para ser alimentados com imagens de fé. Imagens. Quando eu descrevo alguma coisa para você, isso forma uma imagem no seu coração. A palavra de Deus fala lá no Salmo 128, 3. Eu gostaria que projetasse e eu vou ler para você. Bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor. Teme aqui vem de respeito, né? Como é que o goiano diz assim? Dá tenência ao que Deus diz. Isso é respeitar, eu presto atenção no que Deus diz, eu respeito o que Ele diz. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Muitas vezes vem a confusão na nossa mente. Andar nos caminhos de Deus, eu tenho que cumprir a lei. Ei! Aí você olha para trás, olha para frente, olha para o lado, você vai dizer assim: mas eu não consigo cumprir, já estou levando essa vida torta, eu não consigo. Não. Cumprir, andar nos caminhos do Senhor é você hoje, na nova aliança, você andar na graça. É óbvio que o Senhor não quer que você faça nada de errado. Você continua não podendo matar. Ninguém pode matar. Mas o Senhor é que vai te capacitar a entender isso no seu espírito. Então, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Qual que é os caminhos do Senhor na nova aliança? Na graça. Eu errei, sigo em frente. Senhor, me perdoa porque mais uma vez eu acreditei na mentira do inimigo. Eu vou. Do trabalho de tuas mãos comerás. Você vai trabalhar e você vai comer do trabalho das tuas mãos. Você não vai depender de plano de governo, você não vai depender de cesta básica, você não vai depender de ninguém. Você vai comer com o fruto do seu trabalho. O Senhor vai prover para você o trabalho. Ele não vai deixar faltar para você. Mas nesse dia de pandemia, o inimigo vem e assusta você. Olha, cuidado, vem. Vai vir recessão, deixa eu falar para você. Vai vir recessão, vai vir quebradeira, mas nós não fizemos parte disso. Amém? O Senhor irá nos suprir. E aí continua: feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Olha o que a palavra de Deus fala: sua esposa será como uma videira frutífera. Deus compara a sua esposa a uma videira. Videira dá o quê?
uva. Com uva você faz o quê? Vinho. E quando você toma um vinhozinho, você fica alegre. A palavra de Deus está falando isso. Que a sua esposa vai dar alegria para você. Provérbios 5:19. Deus está dizendo que aos maridos, que a sua esposa, ela vai embriagar você. Corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Essa aqui é uma foto, é um retrato, é uma imagem de quem é a sua esposa para Deus. A pergunta é, você vê a sua esposa assim? Ou você vê ela como uma escrava? Observe como Deus não apenas disse que você teria uma boa esposa, mas lhe deu uma imagem de fé. Uma vez uma pessoa muito sábia me falou assim: Álvaro, você sabia que você é filho de Deus? Eu disse, sei. Claro, quem que não sabe? Mas você sabia que a sua esposa também é filha de Deus? E que Ele cuida dela também? Cuidado! Às vezes a gente precisa ouvir isso, né? Cuidado! Ela é filha também, não é só você não. Quando você concorda e se concentra nessa imagem do que é a sua esposa, é essa imagem que você tem que declarar. Eu vou me embriagar com a minha esposa. Nossa, ela é uma videira frutífera. O que ela faz prospera. Deus está permitindo que você encha o seu coração com essa imagem. Mas a sua esposa só vai ser isso se você abrir a sua boca e declarar isso. Depois fala dos filhos. Seus filhos são frutos da oliveira. As oliveiras, elas são especiais, né? Por causa do azeite. E o azeite, na palavra de Deus, ele representa o Espírito Santo. A palavra de Deus está falando o seguinte: olha, os seus filhos, eles são ungidos, escolhidos do Senhor. A unção do Espírito está sobre eles. Mas não é só isso. Teve um negócio muito interessante. Você sabia que existem videiras? Quando fala do óleo da unção, existem oliveiras. Esqueci, deu uma falha. Existem oliveiras lá em Israel que viram Jesus passar. Você sabia? Eu não sabia. Porque as oliveiras, por que isso? É um processo muito doido, né? É porque as azeitonas, quando frutificam, elas caem no tronco das oliveiras. E aí elas florescem lá. Nascem de novo. Nunca morrem. Entendeu o que eu estou dizendo? O tronco é oco. Então cai lá, nascem de novo. Salmos 92:12 diz o seguinte. Salmo 92:12. O justo florescerá como palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. O justo florescerá como palmeira. Quem que é justo aqui, levanta a mão. Não, não levanta. Não levanta, não levanta. Aí o primeiro ali, eita glória. Mas faz de conta que você levantou a mão. A palavra de Deus fala que todos nós somos justos hoje em Cristo Jesus. É a primeira coisa que nós temos que declarar quando nós abrimos os olhos. Eu sou justiça de Deus. E a palavra de Deus fala que o justo vai florescer como a palmeira. Você sabia que as palmeiras... Quem conhece palmeira imperial aqui? Tem aqui na avenida. A palmeira imperial, ou a palmeira, elas são frutíferas mesmo na velhice. E a gente, depois que passa dos 50, diz, está dando dor aqui, está dando dor ali, isso é coisa da idade, eu tenho que tomar...
Aprenda, nós não podemos falar isso nem viver isso. Nunca é tarde para a gente aprender. Se você não chegou nos 50 ainda, mas está perto, já comece a declarar isso, né? Eu sou como a palmeira, eu sou frutífero, eu sou saudável, eu não tenho enfermidade. Não, mas isso é aquelas doenças que vêm com a idade mesmo. Não, eu não tenho. Declare, abra sua boca, né? Exercite isso. A palavra de Deus fala que nós iremos crescer como o cedro do Líbano. O cedro é conhecido por sua força e resistência. E ele tem uma qualidade muito especial. O cedro do Líbano. Sabe qual que é a qualidade dele? Ele é uma árvore frondosa. Só que quando o vento vem, a ventania vem, ele não quebra. Ele não racha. Ele se curva. E o vento passa. A tempestade passa. A palavra de Deus fala que nós somos como esse cedro. Nós não quebramos quando vem a adversidade, quando vem a turbulência. Nós nos curvamos e depois nos erguemos de novo. Ficamos firmes no solo. Na velhice, fala que ainda vai dar mais frutos. Então nós não podemos ter uma imagem mental nossa daquelas pessoas adoecidas com o tempo. A oliveira, com 2000 anos, que eu falei lá em Israel, ela ainda dá fruto. E a palavra continua dizendo que serão cheias de seiva e de verdor. Verdes, cheias de seiva. Não vai morrer. A enfermidade não toca. E se tocar, vai ter o quarto lá na fornalha para salvar. Lembra isso que eu estou falando para você. Sempre vai ser uma opção de você abrir a sua boca e declarar o que a palavra de Deus fala, ou de você abrir a sua boca e falar o que você está vendo. Deus quer que você tenha imagens claras dessas bênçãos. Isaías 65, 22 diz o seguinte: na edificação, para que não edificarão, Isaías fala o que vai acontecer conosco, Isaías 65, 22. Não edificarão para os outros habitarem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Veja bem, a palavra de Deus está falando que você não vai construir coisas para os outros aproveitarem. Você vai trabalhar e vai comer do seu trabalho. Isso é bênção. Isso é bênção. O Senhor vai te dar o trabalho, né? A bênção do Senhor enriquece. Isso é muito poderoso, você ouvir isso. Presta atenção. Às vezes, você pensa que a palavra de Deus fala que não adianta você acordar cedo, dormir tarde. Sabe por quê? Porque Deus dá a seus amados enquanto eles dormem. Dormir é descansar. Quanto mais você fica preocupado em produzir e ganhar, e não confia no Senhor, mais o inimigo encontra brecha na sua vida. Ah, então quer dizer que eu não preciso trabalhar? Não. Você precisa. A bênção do Senhor enriquece e com ela não vem desgosto. Aleluia. Deixa eu te falar. Às vezes você vai trabalhar que é um jumento, um burro. E junto com o seu trabalho vai vir dinheiro. Mas vai vir desgosto. Só que a bênção do Senhor que enriquece você, ela não traz desgosto. Mas então, como é que eu faço? Não trabalha, mas crê que é o Senhor que todo dia no seu trabalho vai prover você, vai te abençoar. Porque aonde tem a bênção do Senhor, tem a graça dele. E não vai haver desgosto. Sabe por quê? Não vai ver o seu casamento perturbado. Esse dia um irmão muito amado mesmo.
E ele disse assim para mim: se eu tivesse ouvido o pastor. Não ouvi, né? Eu disse: não tem nada perdido, não. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele pode restituir qualquer coisa para nós, amém? Restituir. Um ano, um dia para o Senhor é igual a 1000 anos. Quando nós temos revelação das coisas que muitas vezes homens de Deus falaram por nós, acontece aquilo que todo mundo fala no mundo, natural, caiu a ficha. Eu não precisava ter passado por isso. Eu não precisava ter passado por isso. Pois é. Não sirva isso de acusação para você, pelo contrário, né? Uma vez uma pessoa me disse assim, nós temos que pegar os nossos erros e fazer deles acertos, crendo que o Senhor está do nosso lado. Não tem nada perdido no Senhor, né? Então a palavra de Deus fala que, como os dias das árvores, assim serão os dias do nosso povo. Dias de certeza, dias de força. Meus eleitos desfrutarão por muito tempo do trabalho de suas mãos, né? Deus nos vê. Como que Deus nos vê? Resta saber se você se vê assim. Às vezes Deus nos vê assim, mas você não se vê assim. E isso é terrível. Jeremias 17:7. Jeremias 17:7 é o seguinte, diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, bendito, abençoado, presta atenção, abençoado, feliz é o homem que confia no Senhor. Você confia no Senhor? Ou você quer trabalhar de dia e de noite? E transformar a sua família, sei lá o quê, como um dia eu transformei a minha. Eu posso falar para você. Não adianta você trabalhar de dia e de noite se a sua confiança não estiver no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você confia nele e você espera nele, sabendo que ele vai fazer. Porque ele é como árvore plantada. Veja bem, uma árvore que foi plantada, ela não nasceu ali. Ela foi tirada de algum lugar e foi colocada ali. Ela foi plantada ali. Né, Aldo? Plantar umas árvores lá. Você tira a árvore do lugar e coloca ela ali. Então, a palavra de Deus fala que esse homem que é abençoado, que ele confia no Senhor e espera nele, é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem. Sabe por que essa árvore, ela espalha as suas raízes para o ribeiro? Porque esse ribeiro ele tem água, a água viva do Espírito. Esse é o homem que confia no Senhor, que no dia da adversidade, no dia da seca, as suas raízes, ele está arraigado no Senhor. E ele vai procurar o Senhor. E vai ser suprido no Senhor. Esse é o homem abençoado que confia no Senhor e espera nele. E não receia quando vem o calor. Calor o que é? Tribulação. Por quê? Porque ele está firme. As raízes dele estão no Senhor. Vai vir tribulação? Vai vir. Mas ele está arraigado no Senhor. Você vai ficar chateado às vezes. Mas como é que aconteceu isso comigo? Não, chega, não questiona o que aconteceu isso com você, não veja para as circunstâncias, opte em declarar a palavra de Deus, mesmo na tribulação. Mas a sua folha fica verde, olha, quando vem a tribulação, quando vem a seca, mesmo assim, ele está verdolento, ele está verde, ela está verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. No ano de sequidão, no ano que vai ter recessão, no ano que não vai ter emprego, no ano que vai vir tudo isso que o mundo está anunciando, a palavra de Deus fala que o homem que confia e espera no Senhor não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esse aqui é um versículo poderoso para você transformar ele em confissão na sua vida. Vai ter desafio, vai ter tribulação? Vai. Mas o Senhor ele vai estar com você.
O grande problema é quando você não confia e nem espera no Senhor. Quando você chega em vias de estragar a sua família, os seus filhos, porque você está correndo atrás de coisas que é o Senhor que enriquece. Jeremias 17:6 diz o seguinte, olha, nós temos dois tipos de homem. Aquele que espera e confia no Senhor. Mas tem um outro tipo de homem, que a palavra de Deus é o seguinte, esse tipo de homem, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Tem coisa pior de que quando Deus abençoa você, Ele faz o bem para você, o Senhor fez isso, e você não vê esse bem? O bom é quando você vê. Mas o Senhor, Ele fala que quando o homem, ele quer lutar com a força do braço dele, o bem vem, e esse homem não vê o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Antes fala lá, maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço. Mas você pode muitas vezes assim, chegar e falar para alguém, aconselhar, não faz isso, porque isso aí, você está lutando com o seu braço. Você está cego. Aí entra o coração ensinável. O que é o coração ensinável? Eu falo isso porque eu já ouvi isso. Você está cego, você não está vendo. Na hora você fica meio... Mas depois você vai meditar e vai dizer, eu estou cego. Senhor, me muda. Bendito o homem que confia na força do seu braço. No homem. Pessoas pessimistas, existe uma diferença entre pessoas pessimistas, realistas e crentes. Né? Pessoas pessimistas pensam que são realistas, mas na verdade elas têm uma visão distorcida da verdade. Porque a verdade é a palavra de Deus. Deus disse que ainda vai prolongar as nossas vidas. Salmo 91:16. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu não sei como é que vocês imaginam, assim, a morte de um homem de Deus, né? Mas Kenneth Hagin, o testemunho de Kenneth Hagin, né? É que ele morreu e foi ao inferno. Presta atenção. Kenneth Hagin, muito conhecido, né? Nós já pregamos aqui várias coisas sobre fé, sobre cura. Kenneth Hagin, o testemunho dele é que ele tinha morrido e ido para o inferno. E lá no inferno ele clamou ao Senhor. E Deus buscou ele de volta. E ele morreu morreu com 80 anos, 70 anos, não sei com que idade lá. Mas quando ele morreu, você vê as pessoas morrer de acidente, disso, daquilo. Quando ele morreu, ele disse que foi lá, deu um beijo na testa da esposa dele. E falou para a esposa dele assim, eu vou descansar. E sentou numa poltrona. Eu preciso comprar uma poltrona. Faz tempo. Não quero descansar, não morrer, quero só descansar. Quero ou não quero comprar uma poltrona faz tempo? Eu me enxergo nessa poltrona. Eu tenho uma imagem da minha vida assim, muito séria isso, né? Eu sentado nessa poltrona com minhas filhas, meus netos. Eu tenho essa imagem, com minha esposa. Eu tenho essa imagem. Sabe aquela foto que você tira assim, você senta na poltrona, aí vem os netos em volta, todo mundo e tal. Eu tenho essa imagem. Faz tempo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. A palavra de Deus fala que nós seremos saciados com longevidade. Longevidade é viver muito. Então, voltando lá, Kenneth Hagin, ele foi lá, beijou a esposa e disse, eu vou descansar, sentou na cadeira e desligou. Voltou para casa. Eu imagino assim, uma morte assim, não agora, mas se for da vontade do Senhor também. Isso é poderoso, né? Isso é poderoso na nossa vida. Essa intimidade que você tem com o Senhor.
Bom, mas tudo isso na nossa vida acontece, vem, muda e gera transformação quando o Senhor nos concede, pela graça dEle, porque nós pedimos e cremos que Ele nos deu, revelação e sabedoria. Eu vou mandar depois para você essa oração, para você confessar todos os dias da sua vida. Confessar isso, né? A gente costuma dizer assim, olha, não existe um casamento estragado. Existe um casamento que falta sabedoria para você colocar ele na linha. Não existe um trabalho ruim, existe falta de sabedoria. Que é o Senhor que te dá. Não é inteligência. Nós devemos orar por sabedoria e revelação todos os dias da nossa vida. Coloca lá, Efésios. Né? Eu alterei aqui, mas... Efésios 1, 17, 19. Você sabe que Paulo... Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você sabe que Paulo, o apóstolo, ele não orou, pelo menos não tem registrado, deve ter orado, mas ele não orou por saúde, libertação. Apesar disso ter acontecido, mas você não encontra uma oração específica disso. Mas você encontra Paulo orando pela igreja e pedindo para que Deus concedesse à igreja espírito de revelação e sabedoria. Irmãos, eu confesso para vocês que já há algum tempo eu fiz uma lista dos irmãos que estão no grupo, né? Constantemente nas minhas orações de manhã eu tenho orado e dito o nome de cada um de vocês. E eu creio que Deus está agindo poderosamente na vida de vocês. E vocês têm que crer nisso também e declarar. Preste atenção, não olhe para as circunstâncias. Olhe para o que a palavra de Deus fala. Então, o que é que Paulo fala lá em Efésios 1,17? Não cesso de dar graças por vós. Eu tenho feito isso. Fazendo menção de vós das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem adora outro Deus, que não seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, não está adorando ao verdadeiro Deus. Você, a igreja, a multidão de filhos, ela é a glória do Senhor. E Paulo orava para quê? Paulo dava graças e agradecia pelos irmãos da igreja, mas ele orava para quê pelos irmãos? A palavra de Deus fala que para que vos conceda, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Para você receber sabedoria e revelação. Sabe o que é revelação? Vamos traduzir revelação por um termo que todo mundo conhece? Eu falei agora há pouco. Revelação é, caiu a ficha. Por que você não deve? Não deve. Não é que não pode, não deve faltar ao culto. Nossa, mas hoje, sabe como é que é? Eu trabalhei demais, né? Então eu trabalhei demais, eu mereço descansar. Então hoje no culto tem que ir, voltar. Paulo dizia assim, ó, revelação é caiu a ficha. Você está vindo há 5 anos na igreja. 6, 3, 2, 1. E você tem ouvido constantemente pregações ou parte de pregações se repetir. Mas aquilo não
não tocou em você ainda. Um belo dia, aquele dia que você não quer vir no culto, você decide, eu vou no culto. Aí aquela palavrinha que você precisava entender há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o Senhor te concede espírito de revelação, ou espírito de, caiu a ficha. Sabe o que é caiu a ficha? Entendi. Eu entendi que a minha esposa é a parte mais frágil e eu sou a parte mais forte. Às vezes, ser forte, a palavra de Deus fala que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então, às vezes, ser forte, o homem ser forte, é ele ser fraco. Loucura, não é? Então, se eu sou a parte mais forte, na realidade é que em Cristo eu tenho que ser mais fraco. Eu tenho que perdoar, eu tenho que calar. Às vezes ser mais forte é ser mais fraco. E às vezes ser fraco é você ser forte. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos pedir revelação. Não, aqui é o macho da casa, sou eu. Que quem manda sou eu, vai fazer isso. Você tem que me honrar. Fazer comida. Fazer isso, fazer aquilo. Está escrito na Bíblia. Não leu? Não teve revelação. Aí eu não sei por que meu casamento está ruim. Mas você já parou para pensar e pedir para o Senhor, Senhor, me traz luz. Como? Você tem que trabalhar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Revelação é isso. Hoje a ficha caiu. E eu entendi que a minha esposa também é filha de Deus. E o pai dela pode querer vir conversar comigo um dia. Em amor. A revelação é a experiência mais importante que um cristão tem na vida dele. Sabe por quê? E sabe por quê que o diabo resiste tanto a você ter revelação? Sabe por quê que às vezes no dia do culto você não presta atenção na palavra e você está vendo o celular? Sabe por quê que naquele dia que você poderia ter vindo, você ficou fazendo outra coisa? E você não ouviu a palavra e não teve revelação? Você sabe por quê que o diabo resiste tanto à revelação na sua vida? Porque quem tem revelação da palavra tem fé e abre a boca. É frutífero, é curado, é próspero, é transformado. Por isso que há tanta resistência na sua vida, muitas vezes para ouvir a palavra. Ah, eu já ouvi tanto isso. Pois é, muitas vezes você ouviu tanto isso e ainda não foi mudado. Lembra que eu falo? Quando você vier para o culto, venha com expectativa de ser mudado e transformado. Que o Senhor vai falar. E quando você vier para o culto para as próximas vezes, fale isso. Eu não sei o que é, mas o Senhor vai falar comigo. Eu vou ser mudado, eu vou ser transformado, eu vou ser edificado com a palavra. Venha com essa santa expectativa. Não que você vai me ouvir, mas que você vai ouvir o Senhor. Sabe? Uma das primeiras revelações da minha vida foi a que o Senhor falou comigo assim, ó, dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. Quando eu criei, acreditei, até muito tempo, até quando o Senhor permitiu que aquela pessoa que o Senhor, era o Senhor que tinha colocado na minha vida, pronto, falava na minha vida, eu deixava falar na minha vida, eu deixava, não, isso aqui foi Deus que colocou, não tem jeito, se falar, está falado, falou certo, falou errado, porque a gente fala às vezes coisas erradas, é o meu pastor, foi Deus que colocou. E mesmo que ele fale coisa errada, o Senhor dá um jeito de fazer coisa certa. Por quê? Porque eu criei
na palavra, eu declarei, abri a minha boca e falei. Por que eu pensava olha, se eu não me abrir para o meu pastor, que eu estou vendo, eu vou me abrir para Deus? Dificilmente. Então, por que o diabo resiste você? Para que você não tenha revelação. Porque sem revelação não há mudança, não há transformação. Tudo acontece, a palavra de Deus fala lá, vos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você vai ter revelação para que você conheça o Senhor. E a palavra de Deus fala assim, iluminados os olhos do vosso coração. Coração tem olho? Não. Coração não tem olho. A luz que vem, ela vem como imagem em você. Tudo que você imagina está no seu coração. Provérbios 23:7 diz o seguinte, olha, porque como imagina o homem, imaginar vem de quê? Visão. Quando você imagina alguma coisa, você está vendo, sim ou não? Por exemplo, Pato Donald. Eu falei Pato Donald, veio a imagem dele. Qualquer coisa que você pensa, se eu pensar assim, imagina você descansando. Às vezes você vai imaginar lá na praia, tomando água de coco. Você imagina alguma coisa. E a palavra de Deus fala assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que você imagina, você tem a tendência de tornar realidade. Mas que tudo isso acontece, quando Paulo pede espírito de revelação e sabedoria, para quê? Para você conhecer a Cristo. Não com a mente. Nós temos que conhecer Cristo e aquilo que Ele faz na nossa vida, não com a nossa mente, mas com o nosso coração. A palavra de Deus fala assim, sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque deles procedem as fontes de vida. Você tem que guardar o seu coração, porque é no seu coração, na sua mente, que você imagina as coisas. Por isso nós temos que ter cuidado com as coisas que nós imaginamos. Toda a nossa imaginação procede do nosso coração. Então, Paulo está dizendo assim, não são com os olhos, iluminados os olhos do nosso coração. Nosso coração não tem olhos. Mas ele precisa ser iluminado. Os nossos pensamentos precisam ser iluminados para que o Senhor nos traga revelação. E eu vou te falar uma palavra aqui, que eu declaro em nome de Jesus que ela vai explodir no seu coração. Amém? Não é um versículo da palavra diretamente, mas é. Todas as imagens, tudo aquilo que você vê durante o seu dia, que você vive, experimenta durante o seu dia, você fica imaginando coisas, vendo coisas que não são ligadas a Cristo, você pensa, isso é inofensivo, é só um negocinho aqui, um negocinho ali. Elas têm, essas imagens que você vê durante o dia, elas vão tentar sair pela sua boca. Presta atenção. Sobretudo que deve guardar, guarda o seu coração, guarda as imagens. Presta atenção. Se você assistir muita coisa ruim, essas coisas ruins, essas imagens, elas vão tentar sair da sua boca em forma de palavra. E se você vê muita coisa ruim, você vai ter a tendência de falar. Orai e vigiai. Leia, se instrua na palavra de Deus, veja as lives, escuta. Nós vamos começar tem um projeto agora, em nome de Jesus agora, essa semana. Então, se você tem pensamentos, se você imagina coisas boas acontecendo na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na igreja, o ministério crescendo, avançando, a igreja prosperando, e você fala, isso se torna realidade. Quando Deus derrama a luz dele sobre o seu coração, você vai projetar isso. Você tem que pedir para o Senhor.
E eu vou te mandar essa confissão. Então a palavra de Deus fala lá, para saberdes. Coloca lá em Efésios 1,17. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Quando o Senhor concede para você espírito de revelação e sabedoria, a palavra de Deus fala que isso é para você saber qual que é a esperança do seu chamamento. Ah, não, mas meu chamamento que eu fui chamado para ser pastor, líder, não é isso não. Esse chamamento que a palavra de Deus fala, é para que você tenha espírito de revelação e sabedoria, para você saber que um dia você foi chamado, que você estava morto, como Lázaro, e Deus tirou você do mundo dos mortos. Me tirou do mundo dos mortos. E quando você entende isso, que você estava morto, por revelação e sabedoria, você vai dizer assim, eu não merecia. Ele me trouxe do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, eu sou muito agradecido a Ele. Eu me sinto amado por Ele. Vem para fora, Lázaro! Um dia o Senhor falou isso para nós. Ou seja, você saiu do mundo da perdição e veio para o mundo da vida. E não é, hoje eu falava isso, né? Lá em Novo Brasil. E essa vida que o Senhor tem para você, essa vida que o Senhor tem para mim, não é uma vida comum. É uma vida e vida à abundância. Que chamamento é esse? Para coisas boas. Entenda que você estava morto, o Senhor te chamou, mas para coisas boas. O Senhor não te chamou para sofrer. E quando você entende que o Senhor te chamou para coisas boas, você abre a sua boca e fala dessas coisas boas. O Senhor veio para te cuidar, para te prosperar, para te sarar, para te libertar de todo o mal, de todo o domínio do inimigo sobre a sua vida. E quando você entende esse chamamento que Deus te chamou, deixa eu te falar, não se condene por isso, porque muitas vezes nós não entendemos. Mas hoje, se você ainda não entendeu, eu declaro em nome de Jesus, que você vai entender o seu chamamento. Que você foi chamado para ser feliz nessa terra. Para comer o melhor dela. Para você ter uma família abençoada. Mas para isso você tem que falar. Não fale só desgraça na sua vida. Eu acho que agora o corona pega. Não fale isso, não. Eu sei que você está vendo. Eu sei que você sabe. Mas você tem que saber com o seu coração que mais do que o corona, você é guardado e protegido por Deus. Aqui eu creio que a grande maioria da igreja já foi contaminada, de uma forma ou de outra. Mas nós estamos todos aqui ouvindo a palavra. Nós somos guardados. Ah, não, então quer dizer que se eu experimentei essa vida eu não posso cair? Pode. Mas deixa eu te falar, o justo quando cai, 7 vezes ele cai. 7 vezes o Senhor levanta ele. Nós vamos fazer coisa errada, eventualmente. Mas o Senhor está conosco, Ele nos levanta. Ele que nos sustenta. Ele que é a nossa força, nós confiamos nele. Depois, lá em Efésios diz ainda, para que nós entendamos qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual que é a herança? Você sabe qual que é a nossa herança? Ruas de ouro. Mansões celestiais, é isso? Você sabe qual que é a nossa maior herança? O próprio Deus, que veio morar em nós. Eu, você, todos nós como igreja, nós somos a glória do Senhor. E Ele é a nossa herança. Então, eu escutei. Quando você entende isso por revelação, que o Espírito Santo está morando em você, o amor de Deus vai constranger você. Você vai vai parar de até falar coisa ruim. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Imagina que você ganhou, eu vou extrapolar o valor aqui, tá? Não é dinheiro não. Quem que é o Bill Gates? Sabe quem que é o Bill Gates? Sabe, né? Dono da Microsoft. Tá vivo ainda, né? Então você ganhou um cheque do Bill Gates de $1 milhão. Ou
6 milhões de reais. Nós estamos aqui conversando, quando vê o Bill Gates entra aqui, cheque de $1 milhão. Ele converte, vai ficar 6 milhões de reais e ele entrega o cheque para você. Como é que você vai caminhar? Como é que você vai sair daqui até chegar em casa? Você põe o cheque no bolso, você sai ali, vai olhando para um lado, olhando para o outro, colocou o cheque no bolso, aí vem um irmão da igreja dá um esbarrão em você, opa, aqui não, para aí, e tal. Você vai cuidando para não perder o cheque, né? Que se você perder, mas é um cheque de 6 milhões de reais. E quando a ficha cai, e você tem revelação, que você está carregando o próprio Deus dentro de você, que é o Espírito Santo. Ou quando você olha para os seus filhos e para sua esposa e você diz, eles também estão carregando o próprio Deus dentro deles. Você já parou para pensar isso? Quando nós temos essa revelação, qual que é a maior revelação que nós temos que pedir para o Senhor? Nós temos que pedir para o Senhor, e o Senhor já concedeu para nós, Ele vai conceder isso para nós, vai nos mudar, vai nos transformar. A maior revelação que o Senhor pode conceder na nossa vida é retirar da nossa vida toda condenação e toda acusação. Não se sinta acusado de nada. Não se sinta condenado por nada. Simplesmente entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, que no mais Ele fará. Sabe? A maior condenação que pode vir, o Senhor me falou isso há um tempo já. A maior condenação que nós podemos ter na nossa vida é a condenação quando nós mesmos nos condenamos. Eu sou assim mesmo. Né? Quando o marido chega e fala alguma coisa para você, ou a esposa chega e fala alguma coisa para você, e você toma aquilo como verdade, quando na realidade é mentira. Eu sou mesmo assim. Sua esposa vai lá, briga com você, fala alguma coisa, e você diz assim, eu sou mesmo assim. Ou o seu esposo fala alguma coisa para você. Não, você é assim, você é burra, você é isso. E você assume aquilo. Não assuma isso. Deixa eu te falar, você é filho e filha amada. Às vezes o Senhor pode vir conversar com o filho e com a filha amada, para dar uma corrigida em algumas coisas. Ele pode fazer isso. Em amor, o Senhor vai constranger o seu coração e te mostrar, olha, esse marido que você tem, essa esposa que você tem, é minha filha, é meu filho. Tome cuidado. Eu amo vocês dois. Lá em Efésios depois aí fala que para que nós tenhamos espírito de revelação, para que nós possamos compreender, iluminados os olhos do nosso coração, qual a suprema grandeza do seu poder. Você já entendeu, no dia da tribulação, do momento, da luta, você já entendeu qual a suprema grandeza do poder de Deus? Aí continua lá em Efésios, para que com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Deixa eu te falar, não limite a Deus naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Qual que é uma boa maneira de você não limitar o Senhor? Cada um de vocês tem uma história com Deus aqui. Você está aqui hoje porque você tem uma história com Deus. Deus, em alguma medida, Ele transformou e mudou a sua vida. E eu sei que aqui, Deus fez milagres aqui que é só Ele para fazer mesmo. Eu sei. E você também sabe. Mas às vezes nós achamos que Deus não pode mudar a nossa vida. Não pode mudar essa situação. Sabe o que você faz? Olha para trás.
Tem 2 milagres de Deus caminhando aqui. Se você acha que Deus não pode fazer alguma coisa na sua vida, olhe para os milagres de Deus passados. Não limite a Deus. Se Ele fez milagres na sua vida, Ele pode fazer muito mais ainda. A palavra de Deus fala que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou do que aquilo que nós imaginamos. Sabe o que limita Deus? A falta de fé. Eu não podia fazer isso. Hoje eu posso. Mas será que Deus quer fazer mais na minha vida? Quer. Abra sua boca diariamente e diz assim, Deus hoje vai mudar minha vida, eu não sei como. Eu não sei como. Eu tenho falado muito, eu não sei como, mas Deus vai abençoar. Deus vai mudar, Deus vai prosperar, vai crescer. Por último, Apocalipse, Isaías, 11, 1, 2. Isaías 11, 1, 2. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Do trono de Jessé, Jessé era o pai de Davi. Não esqueça que Davi iniciou a descendência, que nós chegamos até Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito, aí começa lá. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 Espíritos. Você lembra do candelabro? Sabe o que é um candelabro? É também a menorá, né? Você sabe o que é candelabro? Onde coloca as velas? Tem 7. Esse candelabro representa os Espíritos do Senhor. No centro tem o Espírito do Senhor. E de cada um dos lados tem esses 3 Espíritos, que está lá em Isaías 11, 12. Essa passagem da palavra de Deus, ela é uma profecia a respeito de Cristo. Nós vamos orar daqui um pouco, Efésios 1, 16, 19. Vamos orar, vamos colocar também, você lá na sua casa, coloque o nome dos seus entes queridos, para que o Senhor nos conceda espírito de revelação e sabedoria. Lembre-se, o espírito de revelação e sabedoria, o espírito de revelação caiu a ficha. O Espírito Santo é o nosso ajudador e auxiliador. Essa é uma outra ficha que precisa cair na nossa vida. Eis que vos deixarei um auxiliador, um ajudador. Às vezes você busca ajuda em tanta coisa, né? Mas não busca ajuda no Senhor, que é auxiliador. Ah, não, mas eu não sei criar meus filhos, olha aí, tudo mal educado. Não, peça para o Senhor te ajudar, Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar. Ah, não, mas meu trabalho está bagunçado, não sei o que não. É o Senhor que vai te ajudar. Mas será que o Senhor faz isso? Será que o Senhor me dá sabedoria, me dá entendimento para que eu faça coisas naturais? Às vezes eu estou falando em coisas espirituais, que o Senhor vai te dar revelação, mas vem fazer coisas naturais no meu dia a dia, no meu trabalho. Será que Deus me dá isso? Ou é só coisas espirituais? A revelação e a sabedoria é só para coisas espirituais, não é para coisas naturais. Êxodo 31, 5. Lembra lá, né? A palavra de Deus ela é útil para a repreensão, para o ensino, para a exortação. Então, lá em Êxodo 31, 5 diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Aí, qual que é? O que esse Espírito de Deus tinha? De habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste,
para entalhe em madeira, para toda sorte de lavores, que quer dizer o seguinte, para toda sorte de trabalho. O Senhor te concede revelação e sabedoria para as coisas espirituais, mas te concede revelação e sabedoria e habilidades para as coisas naturais. O homem nada tem se do céu não for dado. Às vezes você está pondo fora coisas mais preciosas que o dinheiro e você não está percebendo. Dinheiro é só uma consequência na sua vida. A razão é Ele. Você pode conseguir dinheiro pondo em risco muita coisa. Mas a bênção do Senhor é que enriquece. E não com ela não vem desgosto. Você pode ganhar dinheiro e vir desgosto com ele. Porque você não confiou na bênção do Senhor. Esse espírito de sabedoria que é dado para nós é para todas as áreas da nossa vida. Para o casamento, para o trabalho, para a família, para você prosperar, na célula. Mas qual coração que você vai para a célula? Nossa, outra célula hoje de novo, tem que fazer porque o pastor pediu. Ei, não aguento mais. Ei, não vem ninguém? Então, tem que fazer de novo mesmo a célula, porque não está vindo ninguém. Imagens. Você quer que você faz? Quando você abrir a célula lá, não está indo uma pessoa só, não está indo ninguém, eu tenho que fazer. Tem. Quando não for ninguém, você abre a célula com 15 cadeiras. Diz assim, Pai, graças eu te dou pela vida de cada irmão que está sentado aqui e que o Senhor já tocou na vida deles. Que o Senhor vai mudar a vida deles. Que o Senhor vai transformar a vida deles. Graças eu te dou pela vida destes irmãos e irmãs que o Senhor já transformou. Agora, qual a imagem que você está criando da célula? Qual a imagem que você está criando da célula de crianças? Qual a imagem que você está criando da igreja? Qual a imagem? Crie imagens segundo o que Deus pensa e quer de você. Assim vai ser com a sua vida. Né? Crie imagens você comendo aquela picanha, batendo a mão na barriga. Glória a Deus, aleluia. Eu vou comer o melhor dessa terra. Crie imagens de um casamento abençoado, com filhos abençoados, guardados pelo Senhor. Assim vai ser com você. Amém? Eu gostaria que você... Eu mandei aí no zap da igreja. Eu gostaria que você fizesse essa confissão, que está lá em Efésios 1, 17 e 20. É a mesma oração de Paulo. Coloca lá, Efésios 1, 17 e 20. É a mesma oração de Paulo. Só que nós transformamos ela na primeira pessoa. Você falando sobre você. E tem uma outra confissão que é de Efésios 3, 14 e 21, que é sobre a igreja, mas você falando de você mesmo também. Então eu gostaria que você repetisse comigo. Quem quiser, ninguém é obrigado. Né? Coloque a mão no seu coração, num ato de fé, responda após mim. Eu peço ao Deus do nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai glorioso, que me dê o seu Espírito, o Espírito que me tornará sábio e revelará Deus a mim, para que assim eu o conheça como devo conhecer. Peço que Deus abra minha mente para que veja a luz dele e conheça a esperança para a qual ele me chamou
E também para que saiba como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu a mim, e como é grande o seu poder que age em mim, que creio nele. Esse poder que age em mim é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com Ele se assentasse ao seu lado no mundo celestial, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, muitas vezes você sabe as bênçãos de Deus. O que Paulo está pedindo? Eu não quero só que você saiba as bênçãos de Deus. Eu quero que Deus te dê espírito de revelação e sabedoria, para que caia a ficha em relação a elas. Só quando cai a ficha é que você é mudado e você é transformado. Não esqueça, vai ter resistência para cair essa ficha. O inimigo não quer que você tenha revelação, mas em nome de Jesus eu declaro que dia após dia o Senhor vai revelar para ele tudo que ele é, tudo que ele pode e tudo que ele faz na sua vida, tudo que você tem nele. E essa igreja vai bombar. Aleluia. Amém? Fique de pé. Eu gostaria que nós orássemos. Você orasse, né? Fale com o Senhor. O que é orar? O que é orar? O bom de você orar é quando você tem revelação do que é orar. Você vai falar com um pai que te ouve. De uma forma bem simples. Crendo que ele te ouviu. E assim será com você. Amém? Ore e peça ao Pai simplesmente: Pai, em nome de Jesus, concede pela tua graça, Senhor. Concede pela tua graça à igreja, concede pela tua graça a mim, aos meus, Pai, espírito de revelação e de sabedoria, para que nós possamos compreender a riqueza da tua glória, para que nós possamos compreender as tuas bênçãos, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, saúde, paz, prosperidade, uma família abençoada, e que para nós possamos entender que o poder, o teu poder, não tem limites. Porque foi com o poder do teu Espírito que o Senhor ressuscitou a Cristo. E nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer nas nossas vidas. Mudar a nossa vida, Pai. Transformar a nossa vida. Com o teu Espírito. Espírito de revelação, sabedoria. Espírito de temor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Abençoa aqueles que estão aqui hoje. E abençoa aqueles que virão. Em nome de Jesus, eu declaro que essa é uma igreja próspera, é uma igreja que avança, é uma igreja imparável, e que é o Senhor que vai nos dar as instruções, vai nos dar as estratégias para que a tua igreja avance. Pai amado, eu declaro células se multiplicando, células avançando, células kids crescendo, jovens, crianças e adultos sendo salvos pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não esqueça de declarar a palavra de Deus diariamente na sua vida. Sempre na sua vida. Sempre. Sempre. Isso gera fé e isso gera mudança. Amém? Se você quiser que eu ore com você em particular, eu vou orar com você. Tenha uma semana abençoada. Amém? Eu quero contar com os irmãos. Devo marcar o nosso discipulado para amanhã ou para terça-feira. Algum dos irmãos não pode ir discipulado ou amanhã ou na terça? Às 7 horas. Todos podem? Beleza? Então eu conto com vocês, eu vou marcar ou amanhã ou terça-feira, tá bom? Deus abençoe vocês e uma semana
cheio de revelação e sabedoria do Senhor.